Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em Ciências do Comportamento e esse vídeo aqui é uma 15ª aula de um curso de Estatística aplicada ao Jamove. Esse vídeo aqui é um vídeo complementar às aulas de Estatística Descritiva aqui dentro do Jamove. Então, estou ensinando vocês a plotar alguns gráficos, tá? Nesse vídeo aqui, a gente está focando em relação a um gráfico de dispersão, também conhecido como scatterplot. O scatterplot ele é muito utilizado para a gente poder olhar a relação entre duas variáveis, né? Principalmente variáveis contínuas, ok? Então, ele é muito utilizado, por exemplo, em análises de correlação ou de regressão também, ok? Como que funciona para a gente poder plotar esse gráfico aqui dentro do Jamove? Basicamente, é o mesmo caminho que a gente faz para a gente poder fazer uma estatística descritiva, ou seja, muito fácil. A gente vem aqui na aba Análises, Exploração e aqui embaixo de Estatística Descritiva, a gente tem aqui, ó, Dispersão, Gráficos e Dispersão, ok? Quando a gente clica aqui, ele já abre aqui a abinha de configuração para a gente poder colocar as nossas variáveis, ok? Aqui a gente vai selecionar uma variável que vai ficar no eixo Y e no eixo X, tá bom? E ele já coloca aqui o sinalzinho para a gente, essas duas variáveis, elas precisam ser variáveis contínuas, tá? Nesse exemplo aqui, eu vou colocar a variável idade dos meus participantes e vou fazer uma relação com a variável renda. Então, eu quero saber se existe alguma relação entre a idade dos meus participantes e o quanto que eles ganham, né? Em termos de dinheiro, tá? Então, aqui, o Jamove já coloca aqui para a gente o gráfico de dispersão plotado, tá? Então, no meu eixo Y aqui, o que eu tenho é basicamente a renda dos meus participantes, que varia, né? Aqui de um número muito pequeno, eu chuto, né, que provavelmente uns R$500, até pessoas que ganham aqui quase até R$20.000, né? E aí, aqui no eixo X, a gente tem as idades dos participantes, que eu sei que vai de 18 anos até 60 anos de idade, ok? O que a gente observa aqui é o seguinte, que quanto maior a idade dos meus participantes, maior os valores da renda, tá? Então, cada bolinha dessa daqui representa um dos meus participantes. Então, por exemplo, o meu participante que tem 60 anos, eles ganham aqui por volta de R$20.000, tá? O meu participante de 50 anos, eles ganham por volta aqui de R$10.000. Os meus participantes de 40 anos, eles ganham aqui por volta aqui de, provavelmente, uns R$8.000, tá? Meus participantes de 20 anos ganham aqui por volta de R$500, né? 30 anos por volta de R$1.000 e assim sucessivamente, tá bom? Então, existe uma relação muito bem visualizada aqui entre os meus participantes aqui em relação à renda e à idade, né? No qual a gente consegue ver uma correlação positiva, né? Que é, quanto maior é o valor de uma variável aqui, que no caso é a idade, maior a relação e o valor de uma variável de renda, tá? Aqui, nas configurações do gráfico, a gente consegue colocar algumas medidas que são interessantes. Então, por exemplo, essa relação aqui é uma relação linear, a gente consegue testar aqui quando a gente coloca uma linha, né? E, de fato, ela é uma relação linear, né? Então, essa linha aqui, ela basicamente, ela calcula, né? Ela corta aqui os dados do ponto médio, né? Mostrando basicamente aqui em relação à inclinação, né? E a direção dessa relação, ok? Como a gente tem uma relação muito bem estabelecida aqui, a linha, né? Ela tem uma relação aqui quase de 45 graus, né? Que é uma correlação positiva quase que perfeita, tá? Então, se a gente fizesse uma análise de correlação, né? Eu posso até mostrar para vocês aqui como ficaria, né? A gente teria uma correlação muito forte aqui, certo? Mas esses dados aqui, eles não estão completamente lineares, né? Vocês conseguem ver que eles têm quase como se fosse uma curvinha aqui, que é uma curvinha meio que exponencial, né? Então, se eu clicar aqui nessa opção alisar, né? Ele vai mostrar que essa curva aqui, ela não é linear, né? Ela é uma curva quase que exponencial, né? Não sei se ela chegaria a ser exponencial nesse caso, tá? Mas que o que significa ser exponencial? O que significa que quanto maior a idade dos participantes, né, quando chega mais ou menos em 40 participantes aqui, os valores da renda dos participantes eles sobem muito, né? Sobem de forma muito acelerada, ok? Então, essa relação aqui, talvez ela não fosse uma relação linear, mas talvez uma relação exponencial, tá? O Jamove também, ele dá a opção para a gente colocar uma medida de erro aqui entre essas variáveis, ok? Então, o erro, ele vai ser um sombreamento que vai ficar por cima dessa linha aqui, que vai mostrar o tamanho dos resíduos da relação entre essas variáveis, tá? O que é um resíduo? É basicamente o valor que eu consegui encontrar subtraindo o valor de cada um dos participantes de acordo com o valor médio dos participantes de acordo com essa variável, tá? Eu acredito que vai ficar um pouco mais claro se eu selecionar a opção linear aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente tem aqui o tamanho do erro, né, do tamanho dos resíduos aqui dos participantes aqui, que é um erro muito pequeno, justamente porque a relação entre essas duas variáveis é uma relação muito forte, tá bom? Continuando em relação a
em relação à configuração desse gráfico aqui no Jamovie, né, a gente pode colocar aqui, ó, uma informação em relação às densidades da variável, tá? Então, se você viu meus vídeos anteriores, a densidade é basicamente em relação à concentração dessas variáveis, que ajuda a gente a poder observar, por exemplo, se essas variáveis elas são normais. Então, se eu clicar aqui em densidade, ele vai colocar duas curvas de densidade aqui, uma para a variável idade, ok? Aqui em cima, e outra para a variável renda, que mostra basicamente onde está a maior concentração de renda. Ok, a gente consegue ver aqui, ó, que a maior concentração de renda está nas rendas menores, aqui abaixo de R$10.000, né? E que pouquíssimos participantes que eu tenho nessa amostra ganham valores aqui acima de R$15.000, certo? Que seriam os participantes mais velhos. Enquanto a minha idade aqui, ela está distribuída de forma bastante uniforme, né? Então, tenho a média dos participantes aqui por volta de 30 e poucos anos, 40 anos de idade, né? Então, está uma distribuição quase que normal, mas não chegaria a ser normal aqui nesse caso, ok? Não só isso também, né, que vocês devem ter reparado aqui que tem uma opção aqui chamada de grupo, tá? Que é uma forma de eu tentar identificar, né, a partir de uma variável categórica, o que cada um desses participantes aqui representa dentro de uma categoria. Como, por exemplo, eu poderia pegar aqui, ó, a categoria idade categórica dos meus participantes. Então, ele ia criar uma representação aqui, né, uma legenda, no qual participantes mais claros representam participantes jovens, participantes mais médios aqui, né, representariam participantes adultos, e participantes mais escuros aqui, participantes idosos, tá? Como tá preto e branco, não fica muito claro, ok? Mas, se eu clicar aqui nos três pontinhos aqui em cima, na barra azul, né, e eu clicar aqui nas cores, né, ou melhor, tema do gráfico, eu posso colocar aqui, ó, SPSS, deixa eu ver se ele vai colocar, pronto, ele colocou aqui uma cor para cada uma das categorias, né? Então, eu consigo ver aqui onde que estão concentrados os meus participantes jovens e a renda associada a eles, onde estão associados os meus participantes adultos, né? E onde que está a renda deles, e onde estão os meus participantes idosos também, tá? E não só isso também, ó, como eu selecionei aqui as densidades, ele coloca a densidade para cada uma dessas variáveis categóricas, né? Notem aqui, ó, que os meus participantes idosos, eles estão concentrados aqui bem no comecinho do gráfico, né? Ou seja, as rendas mais baixas estão associadas em relação aos meus participantes idosos, tá? Eu tenho outros temas aqui que eu posso explorar, né? Então, tem esse tema minimalista aqui. Ele coloca basicamente as linhas aqui em relação a cada um dos eixos aqui dos meus gráficos. Eu tenho o tema Hadley, né? Que seria esse tema aqui, né? Que também é uma forma de a gente visualizar, né? Ele coloca eixos aqui para a gente poder visualizar onde que está concentrado em relação a cada uma das minhas densidades, digamos assim, também, né? E eu também posso colocar cores padronizadas aqui, né? Então, eu tenho o cinzento, eu tenho os azuis, ó, aqui o azul, ele colocou 3 variações de cores azuis também, que é bastante interessante. Eu tenho o verde aqui também, tá bom? Não só isso também, que eu tenho a opção não só de colocar aqui, ó, a densidade, como também os blockspot, tá? Então, ele vai substituir essa densidade aqui por gráficos de blockspots. Eu já mostrei um vídeo mostrando para vocês como que a gente plota o gráfico de blockspot e como a gente interpreta, tá? Então, é como se ele plotasse um blockspot para cada uma dessas variáveis aqui, né? Uma para a idade, que seria essa daqui, e outra aqui para a renda dos meus participantes, né? Notem aqui que olha o tamanho da dispersão da minha variável renda quando a gente pensa em relação aos participantes idosos, tá? E assim sucessivamente, tá? Vamos colocar uma outra variável categórica aqui? Vamos colocar uma variável categórica em relação ao estresse dos participantes, tá? Então, vamos ver quais são os participantes que estão mais estressados, né? Então, aqui, ó, a gente tem os participantes que são classificados como estresse leve, moderado, severo e gravíssimo, né? Então, ó, os leves, eles são os participantes mais clarinhos, moderados, os participantes menos clarinhos, né? Um tom médio aqui, severo, mais escuros e gravíssimos, os mais escuros de todos, tá? Notem que existe uma relação bastante interessante aqui, que é participantes mais jovens têm menos renda e têm estados de estresse mais graves, tá? Então, esse tipo de gráfico aqui, né, mostra a gente em relação a isso. Não só isso também aqui que a gente tem os blockspots que mostram em relação a dispersão, amplitude e a mediana de cada um dos dados e também até outliers aqui, né? Mas fica um pouco feio, né? Fica bastante sujo o gráfico, né? A gente pode também colocar as densidades, a gente consegue ver basicamente a densidade aqui, ó. Então, lembrando, né, participantes gravíssimos estão mais concentrados aqui nos participantes jovens, ok? Gente, então é isso, né? Eu considero o gráfico de dispersão aqui do Jamovie bem interessante, né? Por conta dessas questões aqui em relação ao cruzamento de variáveis categóricas com variáveis contínuas, né? A possibilidade de você alisar a curva, né? E verificar como que os seus dados eles se distribuem aqui em relação às curvas, né? A possibilidade de você ver o erro em relação a essas duas variáveis e também de você mudar algumas cores aqui. Óbvio que a personalização aqui é extremamente limitada. O Jamovie ele não é um software voltado para gráficos, mas existe essa
essa opção aqui que mostra pra gente, ok? Para finalizar esse vídeo, nessa de curiosidade também, eu disse para vocês, né, que a gente tem uma relação, uma correlação muito bem forte aqui em relação à idade e renda, né? Vamos fazer um teste aqui de correlação só para poder ver? Eu venho aqui em frequências, venho aqui, ou melhor, desculpa, venho aqui em regressão, venho aqui em matriz de correlação, seleciono aqui a variável idade e renda, né? Ele vai me dar aqui um score de renda, score não, né? Um coeficiente de correlação, tá? E o coeficiente de correlação aqui foi de 0,96, ou seja, uma correlação muito forte, tá bom? Gente, foi isso o vídeo, tá? Se você tiver qualquer dúvida aqui em relação a como plantar esse gráfico, vocês podem deixar aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais!